Amados, bom dia, queridos, que a graça e a paz, nosso Senhor Jesus Cristo, esteja com cada um de nós nessa manhã. Hoje é dia 4 de fevereiro. Louvamos a Deus, queridos, pela misericórdia de Deus que se renovou nessa manhã nas nossas vidas. Mais uma vez podemos estar aqui juntos, buscando a palavra do Senhor, buscando entender um pouco mais o que aconteceu naquela cruz. Amados, aquela cruz que aconteceu foi um milagre. Foi algo que demonstra a sabedoria de Deus única para nos trazer a salvação. Sabedoria essa que não poderia ser encontrada no meio humano de forma alguma. A única sabedoria que poderia nos levar à salvação veio do próprio Deus. Nós estamos acostumados a falar que somos salvos porque cremos em Jesus Cristo e muitas vezes nós não entendemos o que aconteceu naquela cruz verdadeiramente. E por não entendermos, a nossa vida espiritual, a nossa vida com Deus, ela fica superficial. Insistimos em colocar Jesus como uma programação de final de semana, culto, como se isso fosse possível, não é? Insistimos em viver a nossa vida da melhor forma que nós achamos e podemos, sem considerar a pessoa de Jesus Cristo, e assim vamos vivendo, nesse nominalismo, que parece evangelho, mas não é. Então, o objetivo, queridos, nosso com essas devocionais é aprofundar o nosso entendimento, a nossa compreensão, quem Jesus é, o que ele fez por nós. Nós nunca esgotaremos, pelo menos desse lado da eternidade, essa compreensão. Sempre teremos uma compreensão, não que seja algo novo que você nunca ouviu, né? Não é isso, tudo já foi revelado, mas uma transformação a mais sempre precisa estar acontecendo. Esse é o ponto, né? Nós sempre precisamos estar sendo transformados cada vez mais por aquilo que nós já sabemos. E esse é o objetivo das nossas devocionais. Veja que a palavra de Deus diz em Provérbios 17:15 que o Senhor detesta quem justifica o ímpio e quem condena o justo. Ele detesta tanto um quanto o outro. Então, veja que justificar o ímpio é algo que Deus detesta. Isso é muito fácil de nós entendermos, basta que você olhe quando você vê um assassino, uma pessoa que cometeu um crime, sendo inocentado por um juiz ou por uma artimanha jurídica. Isso nos traz revolta, isso faz parte da ordem natural das coisas, da forma como a justiça de Deus é estabelecida, e isso reflete no nosso dia a dia. Então, isso é algo que Deus não faz. Romanos 3:10 diz assim, como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Veja aqui os termos absolutos. Não há nenhum justo, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Então, amados, como é possível que pelo menos um ser humano seja salvo se ninguém é justo? Se Deus abomina aquele que justifica o ímpio. Como é possível, queridos? Só foi possível porque Jesus Cristo, ele se fez pecado. Percebe a gravidade disso? A profundidade? Ele assumiu sobre si aquilo que era nosso, os nossos pecados. É como se Jesus tivesse chegado diante de Deus e falado: eu sou responsável, eu sou culpado por esses pecados. Quem de nós é capaz de assumir a culpa do outro para que o outro se veja livre de algo que ele fez de forma intencional, perversa? Não, eu vou assumir, eu vou pagar a culpa do outro. Talvez você faça isso por um filho, por uma pessoa muito amada, né? Mesmo assim, é errado. Mas Jesus Cristo fez isso por nós. Então, 2 Coríntios 5:21 diz assim:
aquele que não conheceu o pecado. Jesus não sabia o que era o pecado, assim, em termos experienciais. Ele sabe, claro, ele sabe que é o pecado no sentido de saber isso que é certo e o que é errado, até porque foi ele que definiu isso. Mas ele não tinha experiência com o pecado. E Deus o fez pecado por nós. Jesus foi tratado como o pecador mais vil diante daquela cruz. Nós temos hoje pessoas que são assassinos, são ladrões, e se convertem, reconhecem Jesus como Senhor e Salvador e outros pecados mais graves aí, que reconhecem Jesus. Então, aquele pecado, ele recai sobre Jesus. Então, o texto continua, para que fôssemos feitos justiça de Deus, para que fôssemos justificados diante de Deus. Então, voltando a Provérbios 17:15, diz que o Senhor detesta quem justifica o ímpio. Então, como é que nós somos justificados? Porque nós nos tornamos justos diante de Deus. A justiça de Cristo passou a ser nossa. Percebe que isso aponta para a necessidade absoluta de nós termos um relacionamento próximo, real, transformador com Cristo. Porque sem esse relacionamento, que vem por meio da fé, a justiça de Cristo não será nossa. E nós chegaremos diante de Deus com a nossa própria justiça e seremos aniquilados. Por isso, queridos, que nós somos salvos. Veja que Romanos 3:25 explica um pouco mais essa dinâmica. Diz: Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que ele derramou, mostrando assim a sua justiça em favor dos que creem. O sangue de Jesus, queridos, foi derramado naquela cruz. De novo, amados, eu queria que você pensasse um pouco sobre essa verdade e nunca considerasse essa verdade, nunca considere essa verdade como algo que você já entendeu completamente. De novo, entender, compreender, como está em Colossenses, primeiro capítulo, quando os colossenses ouviram e compreenderam, eles deram frutos. Então, quando eu entendo, quando eu compreendo, Colossenses 1, 3 e 4 fala sobre isso, quando eu compreendo verdadeiramente, não apenas intelectual, mas no meu coração, a minha vida verdadeiramente vai dar frutos. Se a minha vida não tem dado frutos, frutos de justiça, mudança de caráter, levar pessoas a Cristo, se isso não tem acontecido, é porque eu não compreendi. Então a vida tem dado frutos. Você tem visto transformação no seu caráter. Você tem sentido compaixão das pessoas com ações de misericórdia. Você tem sentido compaixão das pessoas ao ponto de apresentar Cristo para elas. São os 3 frutos que a Bíblia apresenta. É fácil olhar para a nossa vida e ver se nós temos dado frutos. Porque se nós não temos dado frutos, queridos, nós não compreendemos. Isso é sério, é grave, é importante que você olhe para a sua vida, reflita se você realmente compreendeu essa verdade. Então, amados, foi essa troca que foi feita. Jesus, o que ele levou de nós foi apenas os nossos pecados. O que ele trouxe para nós foi a sua justiça. Por isso, então, 1 Coríntios 1:8, nós lemos que ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia de nosso Senhor. Chegaremos diante de Deus no dia do juízo e seremos irrepreensíveis, totalmente justos. Nenhum pecado estará entre nós e Deus, porque esse pecado foi colocado na cruz. E 1 Coríntios 1:9 fala de como é que isso acontece, desde que nós tenhamos comunhão com Jesus Cristo. Então, queridos, 2 coisas que eu queria que você pensasse, levasse dessa devocional de hoje. Primeiro, que seja criado no seu coração, peça isso a Deus. Esse desejo de que você precisa entender mais o que aconteceu naquela cruz, você precisa compreender, trazer para o seu coração esse conhecimento de forma transformadora.
Você precisa ser transformado para que você realmente compreenda e para que a justiça de Cristo passe a ser sua e você não chegue diante de Deus no dia do juízo com a sua própria justiça. Não pode. Isso é condenação eterna, é grave, é sério, a coisa mais importante que nós temos. E depois que você olhe para a sua vida e veja se você tem dado frutos, como evidência de que você realmente compreendeu o que aconteceu naquela cruz. Amém? Vamos orar? E que Deus nos abençoe, Deus. Deus nos capacite. Deus de graça, Deus bendito. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós clamamos ao Senhor. O Senhor coloca em cada coração essa disposição santa, bendita e eterna, de procurarmos, ó Deus, compreender verdadeiramente, sermos transformados por essa verdade. Opera esse milagre em cada coração. Que essa verdade possa nos governar, transformar a forma como nós vivemos, pensamos, sentimos, agimos, priorizamos, nos relacionamos. Essa seja a verdade que nos governa. Saber, o Pai, que nós fomos justificados por Cristo Jesus naquela cruz. E por isso nós devemos a nossa vida ao Senhor. E que nós possamos ser honestos conosco mesmo e vermos se temos dado frutos para a eternidade. Frutos de justiça, compaixão, misericórdia, ir na direção do mais necessitado, mudança de caráter, testemunhar de Jesus. Que isso possa fazer parte da nossa vida, Senhor, como um fruto naturalmente é gerado numa árvore. Nos ajuda, Deus, a viver dessa forma para a glória e honra do teu santo nome, é que nós te pedimos, já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, amém. E que Deus tenha misericórdia de nós. Amém. Dia abençoado. E amanhã estamos aqui. Bom, queridos?